Eu sou a Juliane, eu moro em Blumenau desde 1 ano e meio. Eu tenho 36 anos e o meu GNI é otimista. Otimista? Otimista! Olha, ser otimista é um caso sério. A primeira coisa é que a gente sofre preconceito, né? Em que sentido? Excesso de liberdade, a boca solta, a gente extravasa demais, brinca demais, então ao mesmo tempo que a gente agrada, desagrada. Ser otimista para mim é não me cobrar mais que eu vou falar com todo mundo. Se eu me sinto presa dentro de casa, eu vou fazer feira para fazer amizades novas, ver pessoas, estar eternamente gulosando. Então, tudo que é novidade, que for diferente, que eu não conheço, eu vou ter uma curiosidade a mais, eu vou me conectar com essas pessoas, eu vou me conectar com essas coisas, eu vou querer comprar, eu vou querer gastar. Então, eu, Juliane, fico um longo período sem gastar dinheiro, mas também quando eu gasto é tipo o estouro da boiada, né? Que a pessoa gasta e não conta. Se tiver muito, vai gastar muito, se tiver pouco, vai gastar pouco. Só a pessoa que compra livros, mesmo tendo várias pilhas, que já nem é mais de cabeceira, né? Porque eu amo uma leitura, eu sempre acho que o livro que eu não tenho, ele vai ser muito bom. Eu começo várias leituras e não termino, mas tá tudo bem, faz parte do meu GNI. Eu tenho muitas conexões, eu falo com muitas pessoas diferentes, não tem preconceito. Então, independente do que estiver vestindo, de quem é a pessoa, do que ela trabalha, eu vou estar conversando, porque pessoas são pessoas, na minha visão. Eu gosto de brincadeira, mas eu não gosto de expor os outros. Então, assim, na intimidade eu brinco muito, eu falo muito e sem filtro. E provavelmente eu faço isso fora da intimidade também, mas eu não percebo. É a questão da espontaneidade. É tipo isso. Ai, ai, que incrível. Eu percebi, quando eu me assisto nos vídeos, que as pessoas me acham engraçada. Então, às vezes eu falo coisas que dentro da minha cabeça não era engraçado. E quando eu vejo, tem alguém rindo. Mas, como diz meu marido e meu filho, né? Mãe, se tu visse a tua cara. Porque eu acho que a minha expressão já é a expressão do otimista, né? Então é natural que a gente traga alegria para os ambientes, mesmo, né, querendo ou não. E eu sou uma pessoa que eu falo rindo, eu começo o dia rindo, depois do segundo café, às vezes no primeiro café eu tô rindo por dentro, mas eu percebo que quando eu boto o pé na rua ou quando eu vejo mais alguém, eu sou sempre energizada, eu sou sempre sunshine, assim, eu tô mais aberta. Uma coisa engraçada que vou compartilhar com vocês, que é bem recente, o otimista ele enjoa fácil das coisas. E a gente foi fazer uma viagem em família, a gente foi no sábado. No domingo de manhã, eu estava andando em círculos, me sentindo presa dentro do hotel, porque eu queria conhecer coisas novas, eu queria ver o que tinha abaixo da colina, eu queria conhecer o que tinha no centro da cidade. E também, se não fosse para fazer isso, se fosse para ficar dentro do hotel, eu podia ir embora. Então, eu percebo o nível do querer a novidade. Eu hoje, que estou na minha base, eu tenho isso muito forte. Então, para saciar essa minha gula, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho clube de leitura, eu sou mãe, então eu interajo na vida do meu filho, com os amigos dele. Amo a casa cheia, compartilhar refeições com muita gente. É uma coisa que antes eu não fazia, agora eu faço e tenho muito apreço por isso. Eu ando de bicicleta, porque daí eu conheço novas paisagens, conheço outras pessoas, o clima muda, então eu posso ir para o mesmo roteiro, mas o clima vai mudar, as pessoas vão estar diferentes. Então, depois desse conhecimento como otimista, eu me proponho a fazer mais coisas para saciar essa minha gula. Ah, meu Deus, vou falar besteira? Vamos falar sobre liberdade.
Eu acho que uma das coisas que mais me sintoniza com liberdade é andar descalço. Então eu sou uma pessoa que desde criança escuto: bota o chinelo que vai ficar doente. Não, tem o corpo fechado, não fica doente. Eu amo andar descalço. Outra sensação de liberdade muito forte para mim é o vento. Então eu andei muitos anos de moto para sentir essa sensação de liberdade. Hoje em dia eu ando de bicicleta. Ter experiências com esportes diferentes. Então eu gosto de arvorismo, eu gosto de coisas que tem um pouco de velocidade, desde que dependa de mim e não de outra pessoa. Então pode me convidar para andar de kart, andar de skate, mas é eu com o skate, é eu com o kart, nunca eu de carona. Sensação de liberdade também vem na vestimenta. Então eu gosto de usar roupas fluídas, que isso me dá a sensação de não estar amarrada. Então, por mais que eu admire roupa social, quando eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu ia toda rasgada. Eu ia de tênis, eu ia de jardineira. Um dia eu estava de vestido, no outro social, e no outro eu estava, só Deus sabe. Até uma coisa muito forte disso é quando eu comecei a namorar o meu esposo. Ele dizia, eu perguntava para ele: tá, tu quer que eu me vista como? Porque eu nunca sabia se ele ia me levar para um restaurante chique ou se ele ia me levar para o cinema. E ele dizia: cara, eu chego aqui é uma, no outro dia é outra, mas deu certo. Casei. Eu não gosto de ambientes e de pessoas tristes. Então, se eu puder, eu vou tentar resolver para desbaratinar as caras amarradas, tentar resolver o problema para sair da frente e tirar o climão. Se não for possível, é bem provável que eu vou fugir dessas pessoas. Então eu escuto uma vez, escuto duas, se a pessoa tá triste, tá chateada, mas se é mais do mesmo, eu corro. E corro bem longe. Cara, novidade é um negócio... dá até uma coceira a novidade. Depende da novidade, já quero estar lá. Uma coisa que eu percebo hoje, que não acontecia comigo há uns anos atrás, mas está cada vez mais forte. O meu GNI é um GNI que ele não guarda segredo. Sem querer a gente deixa escapar a informação. Então, se tu quer que seja segredo, não me conta, porque sem querer eu vou ter que soltar para alguém. E daí, para não dar problema, eu acabo contando para alguém que não te conhece. Mas o segredo não fica comigo. Vocês devem estar pensando como é que funciona para uma pessoa com essa energia toda ler, se concentrar na leitura. Normalmente eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, se eu pegar um único livro, eu demoro muito mais para ler ele do que ter 3 ou 4. Eu gosto de barulho nesse momento, então assim, se o meu filho estiver assistindo televisão, se estiver passando, um carro de som do lado, eu me mantenho concentrada. Então eu sempre carrego um livro comigo, porque estar numa fila, para mim, independente se ter barulho ao redor ou não, eu me conecto com a história. A leitura também, como eu tenho raciocínio muito rápido, se eu entender a história, eu abandono. Então tem autores que eu já percebi que eu adivinho a história na metade e o livro fica. Eu nem termino. Estar sozinha para um otimista. São raros os momentos de que realmente eu fique em silêncio. Em que sentido isso? Por mais que eu aprecie sons da natureza, estar em cachoeira, mas se eu estiver na minha casa, o sozinho nunca é em silêncio. Então eu vou estar ouvindo um podcast, eu vou estar com música ligada, vai ter barulho. E assim, da hora que eu acordo, porque é como se o silêncio da casa não me deixasse produzir. Então, histórias aleatórias de um otimista. Quando eu era adolescente, eu tinha o hábito de ir voltar das festas caminhando com a turma. E teve um dia que eu tive que voltar sozinha. Não sei o que aconteceu, se eu fiquei demais ou se eu quis ficar de menos. E quando eu estava andando na rua, já era noite, né, madrugada, tinha uma pessoa vindo na minha direção. E eu tive a sensação de que eu ia ser assaltada. Para isso não acontecer, o que eu fiz? Abordei o meliante,
Falei pra ele que eu tava com receio de andar ali aquela hora e pedi pra ele me acompanhar, porque eu tava preocupada, o trajeto ainda era longo e tal. E dei todo um perdido de conversa, que hoje eu sei que faz parte do meu grupo, mas na época eu achei que eu tinha problemas. E a conversa foi tão boa que essa pessoa se tornou minha amiga depois. Então, quando eu ia nas festas e eu encontrava ele, a gente conversava. E no final, quando ele me levou na rua, porque daí eu menti a rua, né? Já que eu percebi o propósito, umas 3 ruas antes da minha casa. Aí eu falei que era para ele me deixar ali porque meu pai era brabo e eu não podia namorar. Então era para ele me deixar na esquina. E daí o que ele me confessou? Que ele ia me assaltar. Então a minha intuição estava certa e o meu gene otimista me salvou no assalto. O meu recado para os otimistas, né? Ou se você convive com alguém que é otimista, mantenha ele conectado ou se conecte com várias coisas ao mesmo tempo. Tenha amizades bem diferentes. Então tem os meus amigos nerds, os meus amigos fitness, as amigas mães, né, as crianças. Isso me ajuda muito. Eu inclusive fiz, já é a 2ª playlist do Otimista, porque eu acho que tem músicas que me deixam bem otimista. Então quando eu percebo que eu tô meio tristinha, né, meio para baixo, porque tem que resolver algum problema e tá difícil, eu boto a playlist do Otimista e é sucesso, eu já saio daquela vibe. Eu acho que a dificuldade, assim, meu conselho para quem não é otimista e convive com não manda ele parar de falar com todo mundo, porque a gente vai falar sem filtro, a gente vai ser espontâneo o tempo todo e se expor, mas pra gente não é uma vergonha, tipo, a gente quer calor humano, participar, estar com pessoas, então não tenta botar um freio no otimista que só vai te afastar dele.